A indústria de base e a construção civil são os alicerces para o crescimento econômico de um país. Aqui no Brasil, esses setores sentiram quase que imediatamente os efeitos da pandemia. Mas, ao contrário de outros segmentos, a confiança e o consumo estão reagindo mais rapidamente. É o que você vê agora no segundo episódio da série Indústria, a Retomada. De tijolo em tijolo, os prédios e a confiança dos empresários da indústria da construção voltam a subir. O setor vinha por 5 anos, aí, até 2019, numa decrescente. No final de 2019 começou a subir. E 2020, primeiro trimestre, foi muito bom, primeiro trimestre de 2020. Daí veio a pandemia, todo mundo ficou assustado. E essa retomada veio de uma forma surpreendente, porque veio forte. E hoje, nós estamos já em 2021, metade de 2021. E o setor continua muito bom, muito saudável, com lançamentos previstos, vários lançamentos de muitas empresas. Hoje, além desta obra, a construtora que o Milton dirige tem outras 5 em andamento. No último mês, a empresa lançou um novo projeto e logo nos primeiros dias conseguiu vender 60% dos apartamentos. A previsão é de ainda este ano lançar mais 9 empreendimentos. Teve um movimento de mudança de apartamento, um apartamento menor foi para um apartamento maior, vice-versa. Então teve um movimento no Fica em Casa e a demanda reprimida das crises, dos anos em crise que nós passamos, essa demanda reprimida também trouxe um volume de vendas maior. No primeiro trimestre de 2021, a construção civil teve um crescimento de 2,1% em relação ao último trimestre de 2020. Mas quando a comparação é com o período pré-pandemia, o resultado ainda é negativo. Entender o cenário da indústria da construção é importante porque o setor está diretamente ligado à retomada da economia. A construção está na origem de todo tipo de retomada e de aceleração econômica. Além disso, nós temos um fator extremamente importante, que é o nível de empregabilidade que a gente tem dentro da construção civil. É uma geração de emprego importante que faz com que ajude, suporte e acelere a economia nessa retomada. Nesta multinacional que fabrica materiais para construção, em abril de 2020, a produção chegou a cair 33%. No segundo semestre, a direção mudou. O desempenho foi melhor e até surpreendeu. Agora, em 2021, entre janeiro e março, o crescimento do negócio alcançou 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. Teve uma credibilidade do mercado que permitiu essa retomada do consumo de insumos da construção civil e um fator também um tanto quanto atípico que contribuiu potencialmente para essa retomada foi o fato de muitas pessoas estarem trabalhando de home office, estarem trabalhando nas suas casas. Então, eles começaram a perceber a necessidade de pequenas reformas. É um momento em que a taxa de juros está baixa, então as pessoas estão conseguindo financiamentos e estão conseguindo comprar bens de maior valor agregado. E isso ajudou a retomar a construção civil. Quanto mais obra, mais demanda por itens como cimento, vigas de aço. A indústria do aço no Brasil, ela tem atuado fortemente no sentido de prover condições para o crescimento econômico, porque crescimento econômico e consumo de aço andam juntos. A partir de julho, que o crescimento econômico volta com força ao Brasil, a indústria do aço está crescendo, os números que nós temos divulgados, né, têm demonstrado aí um consumo aparente de aço em relação ao mesmo período do ano passado, né, crescendo em patamares aí próximos a 50%. O Brasil é o 9º maior produtor de aço do mundo e o 12º maior exportador de produtos siderúrgicos. Nós já temos a expectativa esse ano de um crescimento do consumo aparente de aço num patamar de 15%. A economia crescendo 6%, o consumo de aço crescendo 15%. Então, nós estamos numa perspectiva muito positiva. Em maio, a produção brasileira de aço bruto atingiu 3,1 milhões de toneladas, a maior desde outubro de 2018. O aço, assim como o cimento, são 2 produtos importantes da chamada indústria de base, que é um dos alicerces da infraestrutura brasileira.
O setor também sofreu uma grande queda no início da pandemia, mas nos meses seguintes conseguiu engrenar numa retomada. A produção siderúrgica, por exemplo, em 2020 caiu 4,9%, mas agora, em 2021 até maio, já conseguiu subir 14,8%. Alguns fatores ajudaram, entre eles a valorização do câmbio e o alto preço das commodities. São setores que o Brasil acaba tendo uma vantagem comparativa, né? E essa vantagem comparativa acaba se exacerbando no momento que você tem um efeito muito positivo do câmbio para as nossas exportações, da demanda externa e também da construção civil, de fato, se aquecendo muito rapidamente com a queda do crédito imobiliário, que acabou fomentando muito mais o setor. Mas, apesar dos resultados positivos, a indústria observa com atenção uma série de fatores que podem atrapalhar no crescimento. Um deles, a atual crise hídrica. Quando você coaduna uma crise hídrica, né, que se avizinha, e você junta ainda uma perspectiva de crescimento em 2021 superior ao que você teve em 2020 e até mesmo que você teve nos anos anteriores, a demanda por energia, ela cresce. Só que como que você vai conseguir adequar essa necessidade de produção de energia, né, sendo que não chove, com a necessidade também de demanda, que é o que está acontecendo por parte das empresas diante de uma perspectiva maior de crescimento. Ou seja, você acaba tendo um descompasso entre a estrutura de oferta e a estrutura de demanda. Outro setor que depende do clima e tem sido um grande combustível para a economia brasileira durante a crise é o agronegócio. O agro é a menina dos olhos da nossa economia e do nosso país. É uma fortaleza para o nosso crescimento, né? Como o que acontece no campo impacta na vida de todos os brasileiros, você descobre no próximo episódio da série Indústria, a Retomada.